Então, primeiro, eu já agradeço, Vitor, por você ter aceito. Boa noite, William. O Vitor aceitou, William. O William, ele teve na nossa live passada, né, William, de emanação de reiki, participou bastante. Também teve um outro Instagram, aquele que te acompanha também, o Fiquei Criativo, também estava lá na live. Que legal. Semana passada, E aí, eu convidei o Vitor para a gente poder falar, então, sobre o inconsciente e o poder que ele tem no nosso campo energético. E essa iniciativa foi porque eu achei muito legal os posts que ele fez. Ele fez vários posts aí semana passada sobre inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, o que é o inconsciente. Então eu falei, bom, vamos falar sobre isso, porque ele é muito legal esse conhecimento, e é complexo, e vamos falar também de complexo, né, Vitor? Hoje, o que vem a ser esse complexo quando a gente fala, fulano é complexado, né? Então, vamos desmistificar e falar sobre conhecimentos que a gente utiliza de forma, muitas vezes, assim, no senso comum, não é? E o autoconhecimento, ele é tudo, pessoal. Ele é tudo, ele é muito importante. Sem a gente entender como é que funciona esse aparato psíquico que a gente tem, que é a mente, como ela se divide, como ela funciona, é a mesma coisa, eu digo, que você comprar uma televisão, então, assim, ou um aparelho que tem várias funções, que tem um potencial incrível, só que você não sabe fazer, né, Vitor? A metade do que aquilo te oferece. Então, a gente acaba com as nossas possibilidades muito limitadas, né? De vida, no caso, quando a gente fala da mente e do intelecto. Então, boa noite, Vitor, boa noite, Adolfo, boa noite, Léo, que entrou aí. E já vou passando a palavra para você, querido. Maravilha. Oi, menino. E aí, Léo? Como vai, Adolfo? Todo mundo? Bom, gente, então, como na propaganda da live, no post de live, eu sou terapeuta holístico e psicanalista espiritualista. E é muito interessante, né? É muito importante a gente conhecer a nossa mente, a gente conhecer os processos que envolvem o funcionamento dela, porque isso traz clareza sobre muitos comportamentos que muitas vezes nós temos. A psicanálise ela tem como esse objetivo. Ela tem como objetivo de investigar o inconsciente e trazer clareza para questões complexos, né, que nós temos, que nós vivemos durante o dia a dia, para que nós possamos muito assim, dessa forma, ter uma expansão de consciência, né? Jung, ele é um dos maiores psicoterapeutas que existiu, ele fala que a condição humana é de sempre da mente aumentar, da mente crescer, da mente se desenvolver. Quando você se nega a isso, você cria também uma série de problemas internos, né? Embora que no Brasil tenha uma cultura, muitas vezes, de não olhar para a mente, de não tratar a mente, né? Tem até um vídeo interessante da Dercy Gonçalves que fala, a pessoa vai lá, trata um dedão, mas a mente ela não trata, né? E a mente é muito importante, então você procurar tratamentos energéticos, tratamentos espirituais, tratamentos com psicanálise. Eu costumo dizer que psicanálise é uma terapia energética, porque é uma conexão energética, é uma conexão do campo quântico meu com o da pessoa que eu estou assistindo, do cliente ali, né? E o interessante é que a nossa mente, ela... Depois vocês podem ver de maneira mais clara nos posts que eu fiz lá no Vitor Holístico, vai ficar mais claro para vocês. Quando nós crescemos, nós temos uma parte da nossa mente que ela é o que gere a nossa consciência, que chama o ego. Então tudo aquilo que é considerado, que o ego entende, que não faz parte, que não vai te ajudar, ou que você vai ficar muito nervoso, ou que você não vai ter condições de lidar com aquilo, ele joga para o inconsciente, né? Ele vai jogando para o inconsciente, só que não desaparece, ele continua. Os complexos, eles são formados a partir de determinados confrontos que nós temos na nossa mente, né? E é engraçado que o Murilo, como humanoterapeuta, eu fiz o curso também de psicanálise no Espaço Humanidade, e quando a gente faz isso, a gente vê que a gente acaba falando a mesma coisa, né, Murilo? Né? Os blocos energéticos,
as formas de pensamento não, os elementais artificiais, que seriam as criaturas, né? O que são os complexos? Os complexos, eles são um conteúdo energético que está no nosso inconsciente. Eles são um conglomerado de informações, e essas informações elas sempre têm comunicação entre si. Então ele fica no seu sistema, né? Que seria a sua psique. O que seria a psique? A psique seria a nossa alma, né? A psique é a junção do nosso corpo físico, corpo etérico, do nosso corpo astral ou corpo emocional, mais o nosso corpo mental, né? Visto que nós vivemos numa sociedade muito cristã, eu até usei, eu e o Murilo estava conversando, eu até usei esse exemplo. Quando lá na Bíblia, né, a pessoa lá, ela lê, o homem veio a ser uma alma vivente. Então ali está querendo dizer o quê? O homem, ali foi a junção de todas essas conexões que gerou a psique, do grego alma, né, que gerou essa alma, esse ser ciente de quem ele é, né, e que vem então com todas as complexidades. Então eu dei um exemplo no meu post sobre o complexo de boazinha, né? Então às vezes a pessoa, por N motivos na infância, ao lidar com a mãe dela, ou a necessidade de ter algum apoio da mãe, ela percebe que ela ser boazinha, sempre ela consegue como criança, ela começa a desenvolver um complexo de boazinha. Então ela não consegue dizer não, por quê? Ela entende que ela ser boazinha, ela vai controlar a reação das pessoas a ela. Entretanto, às vezes você olhando para a pessoa, você vê, gente, para de ser boazinha, se defende, pelo amor de Deus. Mas ela não enxerga isso. Porque o complexo, a pessoa não tem um complexo. A pessoa ela é possuída por esse complexo. Então, por isso que é importante que nós nos tratemos. Porque todo mundo precisa se tratar emocionalmente. Todo mundo tem complexo, todo mundo tem questões muito profundas que precisam vir à tona. Todo mundo tem blocos energéticos que estão ali vibrando em frequências, né, esses complexos. E, por exemplo, a pessoa que é boazinha, ela vai atrair sempre circunstâncias que vão dar oportunidade para demonstrar o lado bonzinho dela. Né, Murilo? Acho que eu já falei bastante, né, Murilo? Complementa aí. Maravilha. É muito interessante isso, Vitor, que você falou sobre complexo, né? Até lendo suas postagens, falava que complexo, né, é todo um conteúdo, um conjunto de sentimentos, de pensamentos, de lembranças, que como você falou, o ego, às vezes o ego não consegue elaborar. O ego, ou seja, essa parte consciente, pessoal, essa parte aqui, por exemplo, eu brinco muito assim, só para ficar bem tranquilo, assim, bem fácil, assim, acessível para todo mundo, até porque vai para o YouTube depois, né? O ego é essa parte nossa que lida consciente, que ela pega emprestado do externo, as referências do externo, né? Eu, Murilo, brasileiro, né, sexo masculino e tal, onde eu nasci, com a minha cultura. Então, todo esse meio, ele vai compor essa parte consciente que a gente entende como sendo nós, né? Que é esse ser consciente, essa persona, essa personalidade. Porém, tudo que, como o Vitor falou, desse complexo, tudo que a gente não consegue elaborar, traumas, situações vividas que foram difíceis de lidar, de elaborar emocionalmente, por ter dificuldade, a gente meio que esquece, porque o nosso consciente, o cérebro, ele não quer muito gastar energia, então ele quer muito, assim, não lidar com aquilo porque aquilo causou dor. Mas o fato da gente não querer lidar não quer dizer que aquilo não exista, né? Eu falo, então isso acaba ficando, vamos colocar assim, em stand-by, ali vai para o inconsciente. Então, pensamentos, sentimentos, juntos que formam esse complexo. Eu achei interessante, até falando com o Vitor, que assim, a gente fala muito, eu falei para você, né, Vitor? Complexo laboratorial, complexo de lazer. Porque assim, fulano é complexado, complexo de inferioridade. Então ela se sente muito inferior. Fulano tem complexo de ser o garanhão. Ele se acha, né? Então tem um complexo de várias formas. Então eu percebi, né, conversando com você, que o complexo ele é realmente um excesso de pensamento e sentimento voltado com um conteúdo específico. E aí, dependendo desse tipo de qualidade desse conteúdo que vai para o inconsciente e que não é muito bem elaborado, ele pode ser mais ou menos
prejudicial para a gente, não é? Exatamente. Vai diferenciar da intensidade, né? Só respondendo aqui o que o William falou, sim, com relações entre ego, orgulho e vaidade. O ego que a gente está falando aqui não é ego de egoísmo. Esse ego, ele é uma parte da nossa consciência muito importante. Ele ajuda a gente num monte de coisa. Você só sabe quem é você hoje e que você é a mesma pessoa que você era ontem por causa do ego, né? O ego, ele é importante, né? E ele precisa se desenvolver à medida que nós saímos da fase da infância para a fase adulta. Daí a gente entraria em outras questões muito mais profundas. Mas basicamente o ego, ele não é de egoísmo. O ego, ele é um sistema, ele é como se fosse um diretor da nossa consciência. Ele escolhe aquilo que vai ou não se tornar consciente. Nem sempre ele consegue. Dando um gancho aí do que você falou, muitas vezes o inconsciente, ele dá um jeito de vazar aí a situação, né? Que nem o Murilo falou, sobre as pessoas complexadas. Ele fez uma explicação muito ótima sobre o que é complexo. Às vezes o complexo quebra a barreira do ego. O ego, ele é energeticamente muito forte. Ele tem que ser. Só que às vezes surge um complexo tão forte, que ele quebra essa barreira e ele assume as funções do ego. O ego continua atuando, mas ele que vai estar falando com o ego o que o ego tem que fazer, o que o ego não tem que fazer, né? Exatamente. Como você falou, é quando a pessoa às vezes não tem o complexo, mas o complexo tem a pessoa, como se ela fosse tomada ou possuída, vamos colocar assim, por esses conteúdos, pensamentos e sentimentos muito fortes, a partir do qual, mesmo ela sabendo às vezes racionalmente que não é legal ou que não devia moralmente, mas que é mais forte do que ela, isso toma a pessoa, né, Vitor? Isso vem voltando e reencenando, e com base nas vivências. Então, né, só complementando aí, pois é, William, pensa no ego também como assim, o ego é essa individualidade, eu. O egoísmo, o ismo, ele é uma terminologia que ela foi até abolida depois, por exemplo, homossexualismo, canibalismo, para todo comportamento que é colocado como comportamento disfuncional, né, adoecedor. Por isso ficou depois, pode ser canibalidade, pode ser, não existe, né, mas homossexualidade, que são vertentes, né, sexualidade, né. Então, assim, o ismo, na verdade, é uma prática excessiva do ego. O ego, ele é importante. Nós precisamos saber quem somos, nos atender nossas necessidades. Só que aí, quando é demais, o foco é só na gente, que é o egoísmo, é o ego muito centrado, e vira esse egocentrismo. Mas o ego, ele é super saudável e natural. Na verdade, falando sobre esse tema hoje, vamos ver que não existe isso, o ruim e o bom. Não necessariamente. Existem energias, existem potenciais que a gente consegue lidar ou não de forma mais equilibrada. E o que vai formar, na verdade, né, como o Vitor falou, esses complexos. Nós falamos, complexos, eles vêm a ser esse conteúdo que a gente não conseguiu, com a racionalidade, com o ego, elaborar, não fez bem para o que eu entendo, para o Murilo. Né? A minha noção, por exemplo, do Murilo, é um Murilo que é assim, assim, assado. Vem alguém e traz uma coisa, me chama de algo, ou vai linkar a minha imagem com algo, isso pode ser aversivo para mim. Por não conseguir lidar, eu vou bloquear isso de alguma forma, e isso vai para o inconsciente. Né? Então, essa vivência, pela gente não conseguir elaborar, né? Ser difícil e doloroso, aí acaba sendo guardado, né? Esse complexo. E aí, Vitor, e assim começa, né? Os processos de influência no nosso campo energético. Né? Linkando isso, Vitor, aí vamos linkar isso com a questão, a relação, tudo isso é pessoal, né, gente? Estamos falando como acontece na pessoa. Porém, da importância da gente olhar essa proposta, sabe por quê? Vocês vão perceber que isso vai conectar, como o Vitor falou, né, com mais do mesmo, as vibrações. Por quê? Porque os sentimentos que a gente tem, eles estão ligados ao campo vibratório que nós temos, que é o campo energético, que é puro eletromagnetismo, né, que tem a molécula ali, os átomos, prótons e nêutrons, que tudo tem um campo energético, a Terra, plantas, tá ok? Tem até a máquina Kirlian, que é um aparato científico que fotografa, você pode ver o campo energético de uma planta, que é como se fosse cores, né, de raios, como você vê o arco-íris,
cores que às vezes nossos olhos não conseguem enxergar naquela frequência, mas tem ali todo um campo energético com vibrações. E aí o que acontece? A vibração, a energia, ela se manifesta com cores, né? Então, a cor azul, a cor vermelha, é uma vibração ali que naquela frequência vai se manifestar como um rosa mais escuro, ou com um rosa mais claro, quando a potência é mais leve, ou então um roxo, Exatamente. que é bem clarinho, com a potência bem fraca, vai virar o lilás, mas na potência forte vai virar o violeta. Então é a mesma frequência, a mesma energia, numa potência diferente. E assim também são os sentimentos, as ondas de Wi-Fi. Então esse sentimento, quando a gente pensa ou vive algo, passa por uma situação, um vexame, uma humilhação, algo doloroso para a gente, ou então que não é considerado traumático. Nossa, às vezes você passa por algo que não dá para falar, fulano passou um trauma. E a gente fala, gente, tive uma boa família, nunca ninguém me rejeitou, eu nunca ninguém me deu um fora, nunca ninguém me humilhou na rua, mas por que eu tenho essa dificuldade? Porque é muito sobre como a gente registra aquilo. Né? O trauma, até pela visão trauma-informed, não é nem um evento, mas como a gente interpreta, sente e registra dentro em forma de emoção. E aí essa emoção, que o Victor falou, no caso ela vira uma vibração, e essa vibração ela é conectada com informação, porque energia é informação. Eu queria que você trouxesse para a gente, Victor, que você falou sim nos seus posts que todos os complexos, ou seja, conglomerado, acúmulo de pensamentos e sentimentos que a gente tem, dentro deles, tem ali geralmente um arquétipo. Então eu queria que você falasse para a gente, de forma simples, o que é esse arquétipo e o que esse arquétipo influencia nesse nosso complexo, ou seja, conteúdos mentais e emocionais, e por que isso liga com o do coletivo das pessoas, fazendo com que isso se potencialize mais. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Tá bom. Só fazendo um adendo, os complexos eles são formados, as questões que o ego ele esconde da gente, também está muito relacionado a questões sociais, a questões sociais, dogmáticas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta. Às vezes você está numa família em que a cor verde é um tabu. E só que você nasce uma pessoa que ama a cor verde, né? Faz parte da sua personalidade. O que vai acontecer? Você vai gerar um complexo referente à cor verde. Porque você está inserido numa família, você está inserido no meio social, em que a cor verde é inadmissível. Então, muitas vezes, é formado exatamente por questões sociais, pelo local onde você vive, né? Agora, indo... porque eu adoro verde. Eu também é o que eu mais gosto. Uhum. Agora, indo para o caso dos arquétipos. Uhum. O que são arquétipos? Arquétipos, eles são informações, eles são imagens, de maneira bem simples, que estão no inconsciente coletivo da humanidade. A nossa mente é formada como? Consciência, ego, que dirige a nossa consciência. Atrás, é tudo junto e misturado, gente, mas eu estou explicando com suas camadas, tá? Atrás é o inconsciente pessoal, onde está armazenado todas essas coisas, os complexos e tal. E inserido nesse inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo, tá? No inconsciente coletivo, é onde nós temos, então, basicamente formado de maneira bem simples. Meu Deus, entrou meu professor aí, agora eu termino a base. Vou lá. No inconsciente coletivo é onde se encontra os arquétipos, né? Esses arquétipos, eles são como se fossem imagens, eles são como se fossem conteúdos. Vou dar um exemplo. Todos nós, por meio do inconsciente coletivo, temos acesso ao arquétipo da mãe. Então, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, ele sabe o que é uma mãe. Ele sabe. Isso daí, todo mundo tem a mesma visão do que é uma mãe. O que vai mudar nesse sentido? É a relação dele com esse arquétipo. Então, talvez se ele tem uma mãe e essa mãe não é muito boa, digamos assim, do ponto de vista dele, ele vai ter um relacionamento, ele vai criar, com base nesse arquétipo, uma visão específica sobre aquela mãe dele, né? E existem N arquétipos, milhares e milhares e milhares de arquétipos, né? O arquétipo de Deus, o arquétipo do pai, o arquétipo do guerreiro. Por exemplo, como a gente consegue identificar, por exemplo, como que o arquétipo ele trabalha? Você consegue ver por meio de filmes, livros, toda grande história tem um guerreiro que ele sofre, ele nega que ele tem que ser um guerreiro,
e dele encontra um velho sábio, e esse velho sábio ajuda ele. Isso são arquétipos que estão em todas as culturas da humanidade, né? Por quê? Porque está no inconsciente coletivo. São vivências, são as relações, desde o surgimento do homem, que criou essas imagens, né? Que todo mundo tem acesso. Eu vou dar um exemplo. Por quê? Porque quase todo complexo, ele pode ter um núcleo arquetípico, né? Segundo Jung. Eu vou dar um exemplo que eu também está no meu post, que fica até mais fácil de vocês entenderem. Digamos o arquétipo de Deus. A pessoa vai ter vivências na vida dela, e ela pode gerar uma série de informações, de energias ali da psique dela, e esse arquétipo ele vai começar a atrair para ele todas as informações referentes a esse que tem a mesma vibração desse arquétipo de Deus. Tá? Eu estou explicando de uma maneira bem mais prática, tá, gente? É muito mais complexo, mas para ficar mais fácil para a gente entender. Então ele vai formando o núcleo desse complexo, ele é esse padrão arquetípico, essa imagem de Deus. E ele é formado por todo um conjunto de complexos da vivência dessa pessoa. E daí o que acontece? Esse complexo ele cria força. Ele quebra a barreira do ego, ou seja, ele fica mais forte que o ego. Porém, tem duas possibilidades. Se esse complexo ele passa e ele se torna uma característica de personalidade, isso vai agregar a personalidade dele. Então esse complexo de Deus vai atuar, mas vai atuar muitas vezes de uma maneira positiva, tá bom? Vai atuar de maneira positiva. Então, ele vai inserir características da personalidade dele. Ele vai ser uma pessoa amorosa, ele vai ser uma pessoa que vai ter liderança, ele vai ser uma pessoa que vai conseguir demonstrar mais amor pelas pessoas, né? Agora, quando esse complexo ele quebra a barreira do ego e ele assume todas as funções, aí a gente conhece, o que nós conhecemos muito bem, um fanático religioso, né? Uma pessoa que se acha superior a todas as pessoas, que qualquer outra religião é inferior a dela, e ela aponta o dedo para as pessoas, ela julga porque ela só consegue definir as coisas entre bem e mal. E ele se considera enviado por Deus, e ele tem todas as condições de julgar as pessoas com base nisso, né? Então, é muito interessante que na psicanálise a gente consegue ir, né, com o passar do tempo, trazer clareza para a pessoa com respeito a esses arquétipos. E a gente consegue identificar muitas vezes, não com facilidade, à medida que a gente vai trabalhando com a pessoa, quais são os arquétipos que estão inseridos na vida dela, de maneira mais intensa, de maneira positiva ou negativa. Muito interessante. Você falou e me veio várias coisas, Vitor, aqui. Até outros exemplos. Você deu o exemplo de Deus, né? Mas me veio outros, assim, cotidianos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou aí, né? Por exemplo, as experiências que a pessoa vai ter em relação a Deus vai formar todo um complexo, conteúdos emocionais, mentais, a partir da experiência dela, que pode trazer uma visão de Deus que pode ser agregada de forma saudável na personalidade, como você falou, polarizando aí uma parte positiva de Deus, aspectos amorosos, tranquilos, ou então, se isso rompe a barreira do ego, que é quando esse conteúdo está muito, assim, mal elaborado e vai trazer uma polarização, vamos colocar assim, distorcida, pode vir com força e essa coisa enrijecida do fanatismo, como você falou, né? Isso também aconteceria, Vitor? É o que acontece, deixa eu te perguntar, em caso, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos, tá ok, pessoal? Eu sei que são bem genéricos, mas só pra gente entender. Por exemplo, já viu, por exemplo, quando a mulher fala assim, uma mulher que fala, homem não presta, nenhum homem presta, embora, vamos supor, o arquétipo do homem que é o que protege, ou que é o cavaleiro, ou que vai, vamos colocar assim, que é o que vai proteger, ou que vai prover. Vamos colocar, e que ele vai ser leal. Vamos supor, a partir das experiências que ela tem, no qual o homem não corresponde essa imagem do que como deve ser o homem, né? Embora o homem ele vai ser de uma forma o homem americano, o homem europeu, o homem brasileiro, tem diferenças, né? E nas visões de Deus também. Mas no caso, então, o arquétipo, essa imagem vem ser uma imagem universal, compartilhada de toda a humanidade, independente da cultura, independente do país,
Mesmo que tenha algumas subdiferençazinhas, mas é aquela imagem primordial, tipo mãe, Isso. falou, homem. Homem tem que ser forte, vai proteger. Guerreiro. Guerreiro. A mãe, por exemplo, a mãe é que vai cuidar, a mãe é que vai ser a nutrição, o apoio e acolher. Então, a partir do momento que com a minha mãe, minha mãe me criticava, eu falava que eu era mais feia, ou mais feio que o irmão ou a irmã, me comparava, ou então me pretendia em relação a outra, ou então não foi legal comigo, ou então permitia que meu pai me abusasse, e para não desfazer o relacionamento, eu começo a ter percepções de que uma referência do que é ser mãe, virando esse complexo. Aí quando eu passo a dizer, mãe para mim, mãe não serve, mãe não presta, não preciso de mãe. Por quê? Porque ela começa a ver, enxergar a partir o arquétipo da mãe, que não é isso, mas a partir das experiências dela. Seria isso, Sim. né? Exatamente, que nem o homem não presta, né? Que você falou. Exatamente, cria exatamente isso, né? A mulher, ela teve uma série de vivências na vida dela, na qual ela teve uma relação com o homem negativo, pode vir do pai lá atrás, né? Desde pequena ela vê o pai e a mãe tendo uma série de dificuldades e ela enxerga ali naquela circunstância o pai tendo as características que são negativas, então, e ela escuta a mãe dela dizer para ela, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Então ela insere uma informação nela, o modo como ela lida com aquela informação, o modo como existe um choque daquela informação, porque todos nós evoluímos a partir, como Jung fala, nós todos evoluímos a nossa mente e crescemos, desenvolvemos desde que a gente nasce, a partir do choque, do confronto de informações. Então esse confronto pode ser pode ser até pesado, mas se a gente conseguir elaborar, melhora, nossa mente expande. Se a gente não consegue elaborar, vai para o inconsciente, né? Então, cria exatamente um complexo aí do homem, um complexo do guerreiro, baseado nas relações que ela tem. Então, assim, como são informações da humanidade, os complexos, desde os tempos primordiais da humanidade, ali tem conteúdo negativo, polo positivo e negativo, né? O que é meio subjetivo, né? O negativo e o positivo, né? Mas existem ali esses polos, né? Então, de acordo com a vivência dessa pessoa, de acordo com a vivência, de acordo com como que ela vai processar os conteúdos que são gerados na mente dela, na psique dela, que ela vai desenvolver essas características. Então ela pode desenvolver características positivas, mesmo diante das circunstâncias de um pai dela ser negativo, ela poderia elaborar aquilo de uma maneira diferente. E não ser complexada com respeito ao homem, né? O que é muito difícil, óbvio, né? Para uma criança fazer isso, mas isso acontece, na verdade, na fase adulta. Mas também ela poderia, como acontece na maioria das vezes, gerar uma informação mais negativa sobre isso. Então ela vai, além disso tudo, desenvolve a crença limitante de que o homem não presta, e ela vai atrair só o homem que não presta, que vai cada vez mais potencializar esse complexo. Uhum. Verdade. E foi interessante, assim, isso que você falou, acho que nada é por acaso, desse exemplo que me veio, porque se for parar para prestar atenção, Vitor, nesse caso do exemplo do homem e da mulher, lógico, né? Mas poderia ser um exemplo do homem em relação à mulher. Mas a questão é assim, olhando hoje para a humanidade, e temos aí o sagrado masculino, né? Sagrado e feminino, e todos nós temos essa energia, né, Vitor? Masculina e feminina. E no caso desse aí que a gente citou, o quanto que isso prejudicaria a vida da pessoa, porque próximos relacionamentos, ou a visão do pai, acaba que é uma pessoa que ia ter muita dificuldade de relacionamento, e é na parte que a gente tem mais dificuldade, né? De se relacionar, de se abrir, seja com o sexo oposto ou com o mesmo sexo, por vários motivos, por causa das representações que a gente tem do que é ser energia feminina, do que é ser energia masculina, do que papéis de gênero, do tal, né? Que a gente, identidade, que a gente acontece e vai sendo alimentado, não é? Pelo campo de o que é, como deve ser as coisas, né? Esses grandes arquétipos. E é interessante como isso linka com o do coletivo, só pegando esse exemplo. Porque imagina então uma pessoa que tem um ponto de vista, toda uma vivência de complexos, que vai fazer ela acreditar ou que o homem não presta, ou então que é melhor ser pobre do que ser rico. Ou qual que é o arquétipo do rico? E geralmente a pessoa pensa que a pessoa rica é uma pessoa que é mau caráter, não é? São pessoas snobs, é um arquétipo também. Ou que o pobre
o pobre tem que ser humilde, ele tem que abaixar a cabeça. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, isso o quê? São ideias, pensamentos compartilhados que todo mundo pensa, sente, porque a vivência deles foi dessa forma, fez sentido, só que é passado de geração em geração e isso vai sendo ensinado, né? Então, a partir do momento que a pessoa, gente, tem um complexo, um conjunto de pensamentos, exemplo, né? Ah, que tal coisa é ruim, ou que o homem não presta, ou então é melhor poupar porque pode faltar. A pessoa começa a agir a partir desse mecanismo e ela vai pensar, sentir e agir assim e vai conectar com mais pessoas parecidas, não é, Vitor? Então, quando conecta com o inconsciente coletivo, é quando ela acaba atraindo, pensando e vibrando que é aquela frase, semelhante atrai semelhante. Ou então, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Porque se você pensa, fala, faz, age de uma forma, quando a gente se posiciona, sempre tem alguém para concordar ou discordar, não é? Então, a partir disso, por afinidade, as pessoas vão se afinizando e falando, é mesmo, é assim mesmo, eu também fui assim, também passei por isso, eu conheço alguém que passou por isso, e assim, aí a pessoa, olha, é mesmo, confirma. Então, ela acaba se fechando nesse ciclo, né, de complexos que vão atraindo um ao outro, as pessoas que têm mais do mesmo por vibração, e mesmo que às vezes tenha uma realidade paralela de pessoas que têm experiências positivas com aquele arquétipo, relacionamentos legais, uma experiência bacana com o sexo oposto, uma experiência legal com a mãe e com o pai, você vai olhar e vai falar, mas não é assim, porque esse seu sistema de complexos, você fica preso a ele, não consegue soltar isso direito, né? Então você fica a mercê. Se isso dominasse a gente de alguma forma e vivêssemos a partir desses conteúdos que não conseguimos elaborar e ficam ali, né, Vitor? Para ser trabalhados até que a gente tome consciência de alguma forma e escolha trabalhar isso e nesses padrões fundos, no qual a psicanálise vai ajudar, né? Exatamente. É interessante exatamente isso, né? A pessoa, às vezes, ela não vai conseguir nem enxergar uma família feliz. Vai passar batido na mente dela. Porque, às vezes, vai estar na cara dela o casal que se dá bem, né? Mas o conteúdo dela ela é tão complexada que ou ela vai enxergar aquilo e vai falar assim, tem algo errado isso daí. Ou ela não vai nem perceber, vai passar batido, né? A atenção dela vai ser sempre só para situações que vão confirmar o complexo dela, sempre, né? O objetivo da psicanálise e também de tratamentos energéticos é a dissolução desse complexo, né? Na psicanálise você, por meio, né, dessa atenção flutuante, desse contato, eu gosto de dizer assim, desse contato energético do psicanalista com a pessoa que está sendo assistida, a gente começa a acessar essas informações. E a pessoa tem um processo de catarse, né? Ela começa a chorar, ou não necessariamente, não é obrigatório ser um choro, mas ela tem um sentimento, vem à tona aquelas emoções, ela abre aquele complexo, aquela energia vem para ela, para a consciência dela, para ela elaborar aquilo. E daí, quando ela elabora aquilo, ela ressignifica aquela dor, inclusive ela começa a mudar amigo, ela começa a mudar pessoas que ela gostaria de estar perto, ela começa a ver a vida com outros olhos, ela começa a ver o arquétipo do homem, por exemplo, no caso que a gente falou aí, né, da mulher que todo homem não presta. Ela começa a ver com outros olhos, não, porque existe homem bom, existe homem mau, e assim é a vida. E ela vai começar a atrair um homem para o arquétipo positivo na vida dela, né? É isso que é a beleza da coisa, né? Quando você acessa essas informações. E daí todo mundo tem esses arquétipos, todo mundo está em contato com o consciente coletivo, vem da gente com o que nós vamos conectar, inconsciente ou conscientemente. Sim, e onde a gente coloca a nossa atenção, a gente vai criar mais daquilo, no caso, né? Então, projetando lucidez, que a consciência cura, quando você percebe coisas realidades que pode ser diferente, que eu posso ter uma experiência diferente com mãe, com pai, com a vida à minha volta, e me abro para essa possibilidade, eu começo, então, a considerar e startar um processo de mudança, porque até às vezes você falou, a pessoa não consegue nem perceber, devido a tanto complexo conjunto de pensamentos e sentimentos.
Só que às vezes até quando ela percebe, eu já vi isso muito como terapeuta, como pessoa, se ela ainda assim ela consegue, nem enxerga, mas se ela enxerga, às vezes ela fala, ah, mas não é pra mim, isso é só pros outros, eu não consigo, eu não mereço, né? Comigo não consigo, por quê? Porque ela vai olhar para a vida dela e ver como foi, e vai justificar, e vai ver, né, como foram as experiências, e não vai entender por que que pros outros acontece e pra mim não. Por que que os homens que eu tô atraindo fazem isso comigo e as outras têm um dedo podre, né? É, Não dá certo, né? Por que que eu vou tentar as coisas e não acontece como eu quero e por outro parece ser tão fácil? Então é por causa desses conteúdos internos que a gente vai carregando, né? E trazendo a exatamente. espiritualidade, às vezes carregando para quem vai adicionar essa vertente espiritual de outras vidas também, né? Porque se a gente pensa, sente algo, cria todo, cultiva pensamentos, sentimentos que vão levar a um padrão comportamental. Aqui agora. Imagina um padrão comportamental trazido às vezes desde criança, que a gente tem às vezes e fala, nossa, os dois filhos iguais, assim, gêmeos, da mesma pai, da mesma mãe, mas um tem um padrão totalmente diferente do outro, com as mesmas vivências, com as mesmas, né, material genético. Por que que isso acontece? É quando a gente começa a ir para variantes, gente, que vem essa interface com a ciência, né, e com a espiritualidade também, essas camadas sutis que a gente não enxerga, para além do comportamento da pessoa que é observável, né, desses hormônios que faz ela ser mais raivosa ou mais retraída, porque como você falou da psique, né, que é essa mente consciente, inconsciente, pensamento, sentimento, só que como está conectado com o campo vibracional e vibra, imagina, toda vez que a pessoa vibrou e sentiu, nossa, homem não presta, ou então eu não posso ter dinheiro, então eu não consigo ter sucesso na vida, ou então eu vou ser rejeitado, ou então, nossa, eu não consigo realizar esse projeto porque não sou bom o suficiente. Então toda vez que ela sente isso, é como se criasse um bloco energético, porque vai juntando ali a camada no campo, né? Que eu falei muito sobre o bloco energético essa semana. Vou fazer uma imersão também levando isso para a parte espiritual. Então, mesmo que ela entenda, muitas vezes no processo de psicanálise, né, Vitor? Entenda, só que a importância de também tratar com as ferramentas energéticas que você tem, com mesa vibracional, com reiki, com radiônica e outras técnicas, porque se ela só entende, ela entendeu, tá ok. Eu sei que tem homens que pensam, eu sei que tem pessoas que vivem coisa diferente, mas eu sei, só que não adianta, pra mim não é. Então, por mais que ela entenda racionalmente, é como se algo prendesse ela, impedisse ela de ser liberada para viver aquela experiência. Que é essa massa, esse bloqueio energético, com essa informação de quando eu fui rejeitado, né? Foi rejeitado. Ou então quando o homem não foi legal comigo. Então homem não presta, homem não presta, homem não presta. Ou quando minha mãe fez algo que eu entendi que não foi legal. Então, a minha mãe é injusta, minha mãe não é legal, as mães erram, a mãe não é santa, a mãe é ser humano, né? Então ela vai criando essa camada de energia, isso vai vibrando, 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 e vai conectar com mais do mesmo, né? Então, assim, como eu falo às vezes, se a gente está vibrando no julgamento ou na rejeição, esse bloco ele vai se manifestar. Às vezes é na área relacionamento afetivo íntimo, né? Você acha que aquela pessoa vai desconfiada, vai falhar com você, ou que você se sente inseguro, um bloco de insegurança. Só que acontece que você acaba às vezes levando esse complexo, né, pensamentos e sentimentos para a área profissional, chega na parte profissional também, isso vai acabar vibrando, startando, porque como isso quer ser amado e acolhido, e ele vai te colocar na mesma situação para vibrar e continuar crescendo esse bloqueio, que chama de uma criatura, uma entidade, né, que é no campo astral, pensamento, sentimento, emoção, vibração, cria massa. Então, toda vez, até no emprego, se acontece uma situação e entra, de repente, um concorrente, um funcionário que pode ser mais qualificado, você está concorrendo, você pode sentir, de repente, pensamentos de que, ai meu Deus do céu, eu vou mandar embora. E agora? Vão achar que ele é melhor do que eu sou menos qualificado. Então, essa massa, ela vai, esse bloqueio, inconscientemente, vai atuar utilizando todas as variantes do contexto que a pessoa está inserida para poder se manifestar. E às vezes, pessoal, a gente não entende que isso é algo que startou às vezes na família, ou que startou na parte profissional, ou na parte pessoal, ou como o Victor falou, na sociedade. Às vezes a pessoa está tranquila em relação à sexualidade dela, ou a como ela se comporta, o que ela gosta, as suas crenças. Só que a partir do momento, né, Victor, que
entra em contato com o mundo e o mundo coloca uma informação diferente, ela sente que isso é uma ameaça para ela, ou que pode ser errado ou ruim ser assim, é quando tudo isso começa a criar um complexo de experiências que a pessoa vibra, cria esse registro que se ela não elabora e não trata, não olha com carinho, não traz clareza, isso vai ficando, né? Exatamente. Você imagina... eu estava até pensando aqui já acabar meio que... Talvez eu fuja um pouco, né? Se eu falar isso. Mas eu estava imaginando aqui sobre os fractais de dor, né? Que você imagina, assim... Em várias épocas, no espaço-tempo, a pessoa ela criou uma série de fractais de dor, né, que estão sintonizadas com a gente, e daí aquilo vai sintonizar. Talvez, às vezes, a pessoa ela nasce complexada, né? Ela nasce ali com aquela vibração. Então, qualquer conteúdo, qualquer pequena distorção ali, ela já é complexa, né? Porque ela carrega aquilo de muito, muito e muito tempo dentro do campo energético dela, né? E é por isso que é importante exatamente os trabalhos mesa vibracional, processo humanoterapeuta, processos multidimensionais, porque tem uma série de coisas. Às vezes o bloqueio, o complexo em si, ou o bloqueio energético, está ali no campo mental, não está no emocional, ou às vezes ele está no emocional, não está no mental, né? Então, por isso que às vezes não conversa, a pessoa entende, ela racionalmente entende, mas emocionalmente, para ela está ali sofrendo, né? Então, por isso que esses processos energéticos, eles ajudam a acessar determinadas informações, até mesmo técnicas do xamanismo, enfim, ajuda a acessar essas informações e limpar esse campo. Ajuda a pessoa até entrar no processo de catarse, ela vai chorar, ela vai colocar para fora, mas ela vai ficar tranquila depois, ela vai ficar leve depois, ela vai aprender, a consciência dela vai expandir, ela vai começar a ver as coisas de maneira diferente, porque a gente foi feito para expandir a consciência. Se a gente não expande a consciência, algo está errado. Sim, e o primeiro sinal para ver que algo não está legal é quando justamente a gente quer expandir, quer melhorar, né? Mas a gente sente que tem algo que está aprendendo, né? A gente é um padrão. Tá aprendendo. Chamaram a crenças limitantes, né, Vitor? A complexos, né? Enfim. Então isso é muito interessante. Realmente, hoje, trabalhando com as terapias, eu percebo a importância disso, porque realmente, pelo racional, a gente não vai acessar tudo, né? Muita coisa a gente entende tudo, mas por que a gente não consegue fazer, né, Vitor? Porque nem tudo a gente consegue ser como a gente quer, só pelo racional, né? Então, sim, com técnicas, acessando. Porque, sim, a gente fala aqui, pessoal, o mental, o emocional. A gente fala didaticamente para poder entender e separar. Só que pensa que se eu penso algo legal, alegre, eu fico alegre, né? Eu tenho uma atitude alegre. Se eu penso algo triste, eu fico triste. Tenho uma ação cabisbaixa. Então, tá agindo o tempo todo, o físico, o mental, o emocional. E é quando isso se desalinha, né? Deveria ser assim, só quando eu consigo me sentir assim. Então, eu penso X, sinto Y, e na hora de fazer eu faço Z. Né? Então, é aí que acontecem os processos, né, Vitor? De desequilíbrio. Exatamente. Nas várias áreas que a gente vai vivendo, né? Da vida. Exatamente. Eu até peguei aqui um livro, que até, se vocês quiserem saber mais, e a gente entrou nos assuntos aí, pra você ver como o negócio é complexo, eu ia até falar, mas eu vou deixar para depois, porque depois eu vou ter post lá falando sobre isso, que além dos complexos, existe a sombra, né? Existe a sombra do ego. Normalmente, a sombra do ego ela é assim, e também está relacionado tudo ali com o complexo. Nós somos espelhos, né? Então, o que eu espelho numa pessoa é porque eu tenho um conteúdo interno. Então, o que me irrita numa pessoa é minha sombra, né? Então, às vezes a pessoa ela detesta rosa, só que você vai ver ela tá usando uma meia rosa, só que ela detesta e fala mal de todo mundo que usa rosa, né? Porque é um conteúdo socialmente não aceitável. Daí isso linka com o complexo, gera mais uma série de coisas, né? Para você ver como que é complicado. Quem está assistindo, se vocês quiserem, às vezes, ter um entendimento um pouco maior sobre esses temas que nós estamos falando, esse livro aqui, ó, né? Ele é Introdução à Psicologia Junguiana. Ele é super fininho, tá vendo? Super fininho. E ajuda, e tem uma leitura super fácil, ajuda você a ter um pouco mais de clareza sobre alguns conteúdos
de você mesmo, né? É óbvio que um psicanalista ajuda muito, mas se você quiser ler e entender um pouco mais sobre isso, ajuda bastante. Eu não vi o que o William falou aí. Ele falou que vem muito dos ancestrais também, complexos familiares. Sim. É verdade, William. E assim, eu coloquei na caixinha de observação uma coisa, né? Um exemplo básico de como as coisas se atraem, Vitor, para se curar mutuamente no coletivo. Né? E eu vou linkar isso com o que o William falou, na questão dos ancestrais também, do coletivo, porque assim, é só vocês pensarem, pessoal, naquela coisa do grupo do Alcoólicos Anônimos, ou aqueles grupos de, por exemplo, MADA, Mulheres que Amam Demais. Pessoas que se conectam a partir de uma dor, de uma demanda específica, de uma ferida, de um conjunto de complexos que elas têm. Você vê como atrai o consciente coletivo e como é curativo, porque as pessoas, a partir disso, elas se juntam, se encontram com a mesma demanda, onde elas juntam, no qual elas estão atuando num campo de dor. Né? Às vezes a pessoa está separada. Só que eu sofro aqui numa parte do país com uma questão, seja alcoolismo, racismo, sexismo. Todos nós estamos conectados no campo energético de dor. Então, toda vez que eu estou sofrendo algo, passando por algo, eu estou adicionando aquela informação no banco de dados coletivo, né? Que é o campo de dor que conecta todo mundo. Quando um se cura, o outro se cura também. Quando a gente julga e coloca uma informação de raiva ou de ódio, ou alimenta o preconceito com uma fala, a gente está ferindo aquela pessoa, mas mais do que aquela pessoa, os outros negros, toda uma comunidade, né? Todo um grupo de pessoas que fazem parte daquele campo morfogenético, né? Daquele campo de características, daquele campo de vivência que é vivo e é latente. E dentro disso, como o William falou da questão dos ancestrais, eu cheguei a falar numa live da ansiedade, da epigenética. É totalmente comprovado, gente. E tudo que a gente não elabora e fica no inconsciente, pensa, gente. Se a gente, quando nasce, o corpo da gente é formado por 50% biologia pai e da mãe, que emprestam material biológico. Será que é só com o corpo? Lógico que vem também informação celular, emocional, outros padrões comportamentais também, que é o que o William trouxe. E no caso da epigenética, vem falar justamente sobre isso. É uma área que, desde a Segunda Guerra Mundial, começou a estudar e perceber que sobreviventes da Guerra Mundial, os filhos dele, eles tinham uma tendência muito maior a estresse pós-traumático e várias outras questões. Por quê? Mesmo sem ter vivido o trauma. Porque a partir das vivências, etiquetas no genoma ali, que fica em volta do DNA, é alterada a partir de reações bioquímicas e meio que muda o comportamento. Então, a partir disso, aquilo é passado, né, para a próxima geração, aquilo que não foi elaborado. Então, as próximas pessoas têm uma tendência maior, ou seja, a se sentir ou a viver experiências traumáticas, carregar as marcas dos antepassados, né, que a Quillian aí falou. Então, veja a importância que a gente tem, que é importante olhar para isso, né, Vitor, e trabalhar essas questões, porque se a gente não trabalha, leva para as próximas gerações, assim como a gente herda por tabela algumas coisas, né, Vitor? Então, por isso é muito importante esse processo de entendimento, de consciência, de separação, né, saudável, do que é nosso e que não é nosso, porque senão a gente realmente fica, como o Vitor falou, né? Vou ter que gostar de verde porque todo mundo aqui... Não posso gostar porque todo mundo gosta de azul. Tenho que torcer por Corinthians porque todo mundo torce, né? Ou então aqui eu tenho que fazer medicina porque não posso fazer artes, porque todo mundo é família de médico. Então, até a constelação chamou de honrar, né? Honrar, como é que fala? Honrar a ancestralidade, né? Honrar um sistema. Porque se você quebra com aquilo, vem todo um conteúdo, né? De energético que você está indo contra um campo que está formado e você não está alimentando. Então é como se você iniciasse um campo novo e ficasse excluído. Então, pessoal, a gente acaba na nossa vida cultivando muita dor mesmo, né, Vitor? Por não entender isso e tudo isso é por uma coisa, é o pertencimento. Nós, seres humanos, como seres gregários, nós queremos pertencer, queremos ser amados. E a libido, né, que a psicanálise também traz, né, Vitor, inconsciente, o impulso da vida, de prazer e de morte, nós queremos nos manter vivos, né, Vitor? E para isso, o bem-estar, o alimento, o abrigo, a nossa segurança. E se ser a gente, às vezes, seguir o nosso sonho, nossa profissão, seguir nossa orientação vocacional, sexual, quer dizer, romper com o sistema
e que todo um grupo vai me virar as costas, né? É a morte. Então, inconscientemente, essa Exatamente. informação que roda dentro da gente. Medo e fuga. É muito engraçado. O William, ele é meu professor, meu mestre. Ele é psicanalista excelente, já aprendi um monte de coisa com ele. Eu estou fazendo um curso com ele de etnomedicina, que é xamanismo. E o que mais me chamou a atenção nos índios, e você falando da ancestralidade, que os índios eles já basicamente entenderam a psique, eles entenderam como funciona a mente humana há 80 mil anos atrás, né? E com toda essa bagagem de ancestralidade. E olha que é muito interessante que os índios eles têm uma técnica de resgate de alma, em que você resgata pedacinhos da alma da pessoa, a pessoa está com depressão, a pessoa está com ansiedade, a pessoa está com... Que é basicamente o que a gente faz, né? Ele resgata... Exatamente. Ele tem isso de resgatar, trazer para a pessoa aquele conteúdo, aquilo que ela deixou, né? E o respeito à ancestralidade, mas ao mesmo tempo os índios falam que você tem que respeitar o seu espaço sagrado, né? Você tem que... os índios, os indígenas, desculpa. Você tem que respeitar o seu espaço sagrado, você tem que respeitar o seu poder pessoal, porque você foi feito de uma maneira única, você foi feito de N formas que só você pode ser daquele jeito. E você pode trazer muito conteúdo, você pode trazer muita vivência, muita aprendizagem para a humanidade a nível emocional e a nível do inconsciente coletivo. Você pode mudar o inconsciente coletivo de acordo com o modo como você vive, e se você respeitar quem você é, né? Então isso que a gente pode aprender muito com os indígenas, né? De você ser íntegro a quem você é. Porque cada vez que você é bonzinho, que você não quer fazer uma coisa, mas você faz porque você tem que ser bonzinho, você vende um pedacinho da sua psique, da sua alma para aquela situação. E você perde um pouquinho da sua identidade. Você perde um pouquinho de quem você é, porque você não sabe falar não. A gente vai se matando, morrendo aos poucos, né? Abrindo mão. Exatamente. Isso. Que então, acho que é muito importante a gente olhar com carinho para a gente mesmo, a gente se tratar para que a gente encontre a cura. E o equilíbrio, né, entre ser a gente sem abrir mão, sem abdicar da nossa individualidade que a gente tem, mas também saber que viver essa vida saudável do nosso ego, né, mantendo nossa individualidade sem abrir mão dela, ao mesmo tempo não quer dizer que a gente tem que atacar o que é diferente, né, e não honrar, e abrir espaço para respeitar as formas diferentes de existir, como as outras pessoas vivem, as culturas, os outros povos, não é? Quer dizer que você pode adicionar algo diferente e coexistir com aquilo, né, e permitir que tudo viva em harmonia, que eu percebo que é isso, é a harmonia, o equilíbrio entre nós, entre o outro, que na verdade é tudo uma coisa só, né? Faz parte de um grande todo, só que para estar bem o todo, que nem a gente fala, nosso corpo, para estar bem o Murilo, o pé tem que estar bem, a cabeça tem que estar bem, não adianta só a cabeça estar boa e estar sem as pernas, né? Então, como o organismo vive a sociedade, todos nós, cada nação, cada povo, cada público, cada pessoa, tem que estar ali bem, né? Bem, só que aí surgem as coisas, né? As guerras, as questões, porque realmente a gente, ser humano ocidental, precisa aprender. No caso, é diferente dos nativos que são mais conectados, né, com a energia feminina, com o natural, com o interno, com o intuitivo, né, e das pessoas que são muito yang, né, só mental e o capitalismo. Então, ver essas diferenças também. Exatamente. Maravilha. Ficamos já 1 hora aqui, Vitor. Tá bacana? Deu 1 hora, cara. Deu 1 hora. Agora são 8h59. Caramba. Voou. A gente encerra? Como é que faz? Vamos, pode ser. Aí é bom que vai dar depois também pra eu postar no meu, que vai ficar menos de 1 hora a live, né? Porque se for mais de 1 hora, acho que eu não consigo subir também, não. Deu menos de 1 hora? Quanto que deu? Agora são 8h59. Só que a live começava às 8, né? Só que a gente enrolou um pouco, porque tentou no meu... Tem uns 10 minutinhos no máximo. Então, assim... Gente, vocês têm alguma pergunta aí? Eu adorei. Pergunta pro Murilo, que ele é mais inteligente que eu. Imagina. Todos nós somos complementos um do outro. Com certeza. E é isso que tá, gente. E acho que isso é
é o grande mistério da gente entender, buscar saber quem que a gente é, validar essas vivências internas e saber que tudo bem, cada um vive o que pode, trabalhe isso, vai para dentro, e quanto mais espaço a gente pode abrir para honrar, né, nossas vivências, ressignificar o que pode, e saber que a diferença existe, e não é porque de repente o outro consegue que eu não vou conseguir, ou porque o outro está com dificuldade, ele não vai conseguir, só eu que posso, não. É tudo a gente está criando com o inconsciente o tempo todo. Basta olhar para dentro e trabalhar isso, projetar lucidez, consciência e se tratar. As formas são infinitas, né? Então eu espero que tenha trazido muita lucidez e consciência para vocês sobre como o inconsciente ele age, como ele é formado e toda a reverberação que ele causa no nosso inconsciente e a importância de tratar e os meios aí de fazer isso, não é, Vitor? Exatamente. É importante que você queira olhar para o seu inconsciente. É importante que você expanda a sua consciência, né? Quanto mais você expandir sua consciência, mais conteúdo do inconsciente você vai ter acesso e mais você vai se conhecer. Porque quando a gente não expande a nossa consciência, quando a gente não faz um tratamento emocional e tal, a gente é controlado, a gente vive no automático, seja por complexo ou por conteúdos simbólicos vindo do inconsciente. A gente é controlado, a gente vive no automático. A gente não é a gente nem sabe quem a gente é. Mas quando a gente olha pra gente com carinho, a gente procura muitas vezes olhar para uma questão que está causando dor, a gente vai chorar, não tem problema, a gente chora e depois fica bem, né? A gente vai olhar para esses conteúdos que causam dor e vão trazer cura, conforto. A gente vai se sentir abraçado pela gente mesmo, né? Por nós mesmos, né? A gente vai começar a se amar de maneiras que a gente nem imaginava que a gente poderia se amar, né? É incrível o potencial que a gente tem e como a gente tem muito para acessar, sabe? Muitas camadas bacanas e maravilhosas. Quando a gente começa a limpar, uau, é tão bom saber que a gente pode, né? Que a gente é capaz de muita coisa. Basta olhar e tratar, né? E sair disso, né? Porque senão a gente, como o Vitor falou, a gente vai ficar bitolado, né? Aquelas pessoas bitoladas, fechadas para o mundo, né? Que não quer saber de nada, não quer nem acompanhar o avanço das coisas, aí vai indo, vai ficando para trás, e a evolução vai acontecendo, né? Temos que ir todo mundo junto, como células aí de um corpo só, levando aí todo mundo, né, amigo? Isso, exatamente. Então tá. Gratidão. Gratidão a todo mundo que esteve aqui. Tá ok? Se gostaram aí, deixem seu like, compartilhem. E é isso, a gente vai conversando. Quem veio do meu perfil, quiser seguir o Vitor, sentiu afinidade, grande psicanalista, espiritualista e terapeuta energético, vibracional e espiritual, né? E quem sentiu afinidade também com a minha proposta, tá aí. Eu vou fazer uma imersão agora a partir de sábado sobre como funciona também tudo isso, energia, espiritualidade, como é que isso se manifesta. A gente segue aí, né, Vitor? E você está convidado aí para poder participar aqui e sempre fazer contribuição e fazer um trabalho junto, tá ok? Ok. Muito obrigado, Murilo. A minha mamãe tá aí também, ó. Marli aí, ó. Beijo, Marli. Obrigado por ter colocado esse ser iluminado no mundo, meu amigo. Gente, muito obrigado. E eu faço as minhas palavras, todas as palavras do Murilo. E até a próxima. Vamos fazer mais lives. Amei fazer essa live. Gratidão, amigo. Boa noite, pessoal. Gratidão. A gente vai conversando. Tchau, tchau. Tchau. Pode encerrar.